O capítulo 1177 de One Piece pode ter entregado uma das pistas mais absurdas dos últimos anos. Tony Chopper ativou Monster Point e anulou o poder de Imu sobre o gigante de Elbaf. Mas como diabos ele conseguiu fazer isso? Porque existe uma possibilidade perturbadora. A Hito no Mi nunca foi aquilo que pensávamos, e todas as evidências apontam para a mesma conclusão devastadora. Chopper é o deus da floresta. Fica até o final, porque essa teoria vai conectar Drum, Elbaf, Rox D. Shebeck, Barba Negra e o medo inexplicável que Chopper teve na Ilha dos Tritões. Fala, Nakamas. Eu sempre fui cético quanto a essa ideia, mas depois desse capítulo e todas as outras evidências que vou apresentar, eu finalmente fui convencido de que Tony Chopper é muito mais do que um médico com Akuma no Mi inútil. Antes de qualquer teoria, vale voltar para onde tudo começou, o passado de Tony Chopper. No arco de Drum, vemos um personagem rejeitado, sozinho, tentando encontrar um propósito até cruzar o caminho do Dr. Hiriluk, um homem que carregava uma visão muito particular sobre doenças. Para ele, existia algo além do corpo físico, algo ligado ao espírito e à vontade de viver. Ele acreditava que se você pudesse curar as almas das pessoas, você poderia curar também os corpos delas. Prestem muita atenção nessa frase. Se você for capaz de curar a alma, o corpo também pode ser curado. Quando Hiriluk explica essa visão por Chopper, ele cita um exemplo de uma pessoa que teve o corpo curado ao olhar para flores de cerejeira. Uma visão tão bela que foi capaz de curar o corpo daquela pessoa. E as flores de cerejeira carregam uma mensagem ainda maior. Representam a cura para um coração ou nação doente, a vitória da força de vontade sobre a desesperança. A mensagem central? Um sonho ou uma ideia nunca morrem se forem passados adiante. Mesmo que Hiriluk tenha morrido, seu sonho foi passado adiante. Foi a doutora Kureha que concluiu o experimento de transformar Drum no chamado Reino de Sakura. E foi isso que fez Chopper herdar os ideais e sonhos de curar todas as doenças do mundo. Durante o passado de Chopper e Hiriluk, surge a história de um cogumelo raro que poderia curar qualquer doença. Algo quase milagroso mencionado pelos habitantes da ilha. Hiriluk havia contraído uma doença fatal. Então Chopper, ainda ingênuo, acredita nisso sem questionar e sai em busca dessa solução absoluta. O resultado, a gente já conhece. Aquela tentativa desesperada acaba em tragédia, mas ao mesmo tempo planta a semente do sonho de Chopper. Mas olhando hoje, será que aquela ideia de cura absoluta era mesmo só um conceito abstrato e emocional? Ou será que existia algo mais concreto por trás disso? Porque aqui vem a primeira evidência devastadora. Quando a gente repara no formato da Hito no Mi de Chopper, ela tem, coincidentemente ou não, o formato exato de um cogumelo. E por que diabos um cogumelo representaria a fruta do humano? A não ser que a lenda de um cogumelo capaz de curar qualquer doença não veio do nada. E esse cogumelo é justamente a Hito no Mi do Chopper. Mas tem mais coisa acontecendo nesse arco que ninguém presta atenção. Algum tempo depois desses eventos, a ilha de Drum é atacada por ninguém menos que Marshall D. Teach. E até hoje isso sempre ficou meio solto na história. A gente sabe que ele passou por lá. Sabe que houve destruição. Sabe que o Apol fugiu e Cal se instaurou. Mas o motivo nunca foi explicado. E considerando tudo que sabemos hoje sobre o interesse dele em Akuma no Mi específicas, será que aquilo foi só mais um ataque aleatório? Ou será que ele estava atrás de uma Akuma no Mi específica? Quando juntamos esses pontos, o cogumelo que cura tudo, o sonho de Chopper, uma ilha marcada pela passagem de Barba Negra, começa a parecer que essa história tem muito mais camadas do que parecia lá no começo. Agora entra uma peça muito mais recente na história, mas que pode mudar completamente o significado de tudo isso. O mural de Elbaf. Dentro desse mural, existe uma linha que chama muita atenção. A menção aos deuses, e em especial ao deus da floresta, descrito como uma entidade capaz de domar demônios.
Esse detalhe por si só já levanta várias perguntas. Por que o conceito de deuses em One Piece começou a ganhar muito mais peso depois da revelação de Luffy como Nika, o deus do sol? A partir dali, o mundo deixa de ter só poderes aleatórios e começa a apontar para algo mais organizado, quase como um sistema de entidades antigas ligadas a elementos ou conceitos do mundo. O próprio texto de Elbaf reforça isso ao citar múltiplos deuses: sol, terra, chuva e floresta. E quando você encaixa isso com o que já foi mostrado na história, algumas possibilidades começam a surgir. O deus do sol já tem um representante claro na história atual. Outros nomes começam a aparecer como possíveis candidatos para os demais deuses. E no meio de tudo isso, surge uma pergunta que até pouco tempo parecia absurda. Onde o Chopper se encaixa nessa história? Porque quando a gente olha para o que aconteceu recentemente, o paralelo fica difícil de ignorar. No capítulo 1177, Tony Chopper ativa Monster Point e consegue interferir diretamente num gigante que estava sob efeito da habilidade Dome Reverso de Imu. Aquele estado do gigante era descrito como algo muito próximo de um demônio, e Chopper, de alguma forma, conseguiu reverter aquilo. Não existe explicação clara ainda, não foi detalhado como ele fez isso, nem se foi intencional. Mas o efeito aconteceu. E quando você coloca isso lado a lado com a descrição do Deus da Floresta sendo capaz de domar demônios, a semelhança é praticamente irrefutável. E aqui entra outro ponto interessante. O que exatamente definiria um Deus da Floresta dentro do mundo de One Piece? Talvez não necessariamente alguém que controla árvores ou plantas de forma literal, como pensávamos que poderia ser o almirante Aramaki, com sua literal Mori Mori no Mi. Mas pode muito bem ser algo ligado à vida, ao equilíbrio natural e à própria biologia. Algo mais próximo de cura, regeneração, adaptação. Conceitos que, curiosamente, sempre estiveram muito próximos do papel de Chopper dentro da tripulação. De forma metafórica, a gente pode dizer que Chopper conseguiu curar aquele gigante possuído pelo Dome Reverso. Podemos dizer que Chopper conseguiu purificar a alma daquele gigante, expulsando o demônio que havia dentro dele e trazendo ele de volta ao normal. Lembra daquela frase lá do começo? Quando você cura a alma da pessoa, você cura também o seu corpo. Se essa teoria estiver caminhando na direção certa, ela não começa agora, ela vem sendo construída há muito tempo. E pode envolver diretamente figuras como Rox D. Shebeck e Marshall D. Teach. Existe a ideia de que Rox tinha conhecimento sobre duas Akuma no Mi essenciais para enfrentar Imu e se tornar o deus desse mundo. Uma delas já começa a ganhar forma dentro da história recente, a fruta mítica do dragão Nidhogg, pertencente agora a Loki em Elbaf. Já a outra ainda é um mistério. E é aqui que Chopper entra nessa equação. Se a fruta dele realmente tiver uma natureza especial, muito além de uma simples Ito no Mi comum, então ela poderia facilmente ocupar esse segundo lugar. E olhando para o comportamento de Barba Negra ao longo da obra, isso começa a fazer ainda mais sentido. Ele não sai por aí pegando qualquer fruta, ele caça habilidades específicas com objetivos claros. Foi assim com a Yami Yami no Mi, foi assim com a Gura Gura no Mi. E pode ter sido assim também na ilha de Dron. A passagem dele pelo reino, por incrível que pareça, até hoje nunca foi explicada. A gente sabe que houve destruição, que o Apou fugiu, que caos se instaurou, mas o motivo nunca ficou claro. Imagina esse cenário com uma nova perspectiva. E se ele não estava lá por acaso? E se ele estava procurando uma Akuma no Mi específica? Isso encaixa direto com outro momento importantíssimo da história. A Ilha dos Tritões. Quando se fala que o bando de Barba Negra estava caçando usuários de Akuma no Mi, a reação de Tony Chopper é imediata. Ele entra em pânico. É uma reação meio exagerada à primeira vista. Até vira piada entre os outros, que tratam a fruta dele como algo sem valor. Só que, e se esse não for o caso? E se essa piada não foi colocada à toa pelo Oda? Porque até aquele ponto o leitor também via a fruta do Chopper dessa forma. Algo simples, até meio estranho, sem grande destaque comparado às outras. Só que olhando tudo agora, o passado em Drum, o possível paralelo com o Deus da Floresta,
a capacidade de afetar algo próximo de um demônio em Elbaf, essa percepção começa a mudar. E isso muda completamente o peso daquele momento. Talvez Chopper não tenha ficado assustado à toa. Talvez no fundo exista algo na fruta dele que nem ele mesmo entende completamente ainda. Algo que outras pessoas já perceberam. Algo que gente como Barba Negra pode estar procurando há muito mais tempo do que imaginamos. Quando você junta todas essas peças, a história de Chopper começa a ganhar um peso completamente diferente dentro do universo de One Piece. 1. O cogumelo lendário. Dr. Hiriluk falava sobre um cogumelo capaz de curar qualquer doença, e hoje a própria Akuma no Mi de Chopper carrega esse mesmo visual, como se essa ideia nunca tivesse sido descartada. 2. O mural de Elbaf. Descreve o deus da floresta como alguém capaz de domar demônios, e agora vimos Chopper fazendo algo extremamente parecido ao interferir no poder de Imo. 3. Rocks e as duas frutas. A possível ligação com a necessidade de duas Akuma no Mi específicas para derrotar Imo, uma ligada ao Loki e a outra podendo muito bem ser a de Chopper. 4. Barba Negra em Drum, que deixa de parecer um evento aleatório e passa a levantar a possibilidade de uma busca por algo maior. Se a velha ideia de que a Hito Hito no Mi de Chopper é inútil começa a cair por terra, dá lugar a uma pergunta bem mais perigosa. Por que alguém como Barba Negra iria até Drum se não houvesse nada de valor naquele reino? Comenta aqui embaixo. Você acredita que Chopper é o deus da floresta? A Hito Hito no Mi dele é realmente o cogumelo lendário? Barba Negra ainda vai atrás dessa fruta? Se você ficou até o final, deixa o like divino e inscreve-se para não perder os próximos vídeos. E lembra de conferir os vídeos anteriores aqui do canal. Até a próxima, Nakamas!